Fim do postulado, 29/4/1926. As superioras enviaram-me a Cracóvia para um noviciado. Uma alegria inconcebível inundava minha alma. Quando viemos ao noviciado, a irmã estava morrendo. Poucos dias depois, a irmã veio ter comigo, encarregando-me de falar com a madre mestra e de lhe dizer para pedir ao seu confessor, Padre Rosponde, que celebrasse por ela uma santa missa e rezasse 3 jaculatórias. No primeiro momento eu lhe disse que sim, mas no dia seguinte achei melhor não ir falar com a madre mestra, pois não entendia bem se tratava de sonho ou de coisa real, e não fui. Na noite seguinte a mesma coisa aconteceu de maneira mais clara. Não tinha mais nenhuma dúvida. Contudo, de manhã decidi que não contaria isso à mestra. Contaria apenas quando a visse durante o dia. Logo me encontrei com ela no corredor. Ela me repreendeu por não ter ido falar com a mestra. Minha alma encheu-se de grande inquietação, e por isso fui imediatamente falar com a madre mestra e contei-lhe tudo o que tinha acontecido. A madre respondeu que resolveria esse assunto. Imediatamente a paz reinou em minha alma, e no terceiro dia aquela irmã veio e disse-me, Deus lhe pague. No momento da vestidura, Deus deu-me a conhecer quanto eu haveria de sofrer. Vi claramente com que estava me comprometendo. Durou 1 minuto esse sofrimento. Deus novamente inundou a minha alma de grandes consolos. No final do primeiro ano de noviciado, começou a escurecer dentro da minha alma. Não sentia nenhum consolo na oração. Tinha que fazer um grande esforço para a meditação. O medo começou a tomar conta de mim, adentrando mais profundamente em mim mesma. Nada vi além de uma grande miséria. Vi também claramente a grande santidade de Deus. Não tinha coragem de levantar os olhos para ele, mas lançava-me por terra a seus pés, implorando misericórdia. Passaram assim quase 6 meses, e o estado da minha alma não mudava em nada. A nossa querida Madre Mestra encorajava-me nesses momentos difíceis. No entanto, esse sofrimento aumentava cada vez mais. Aproximava-se o 2º ano do noviciado. Quando me lembrava que tinha que fazer os votos, um tremor dominava a minha alma. Não compreendia nada daquilo que lia, não era capaz de meditar. Parecia-me que a minha oração não era agradável a Deus. Ao receber os santos sacramentos, imaginava que com isso ofendia ainda mais a Deus. Contudo, o confessor não permitiu que eu abandonasse uma só santa comunhão. Deus agia de maneira estranha na minha alma, e eu não compreendia absolutamente nada do que o confessor me dizia. Verdades simples da fé tornavam-se incompreensíveis para mim. A minha alma se atormentava por não encontrar satisfação em nada. Num certo momento, tive a firme ideia de ter sido rejeitada por Deus. Esse pensamento terrível atravessou a minha alma. Nesse sofrimento, a minha alma começou a agonizar. Queria morrer e não podia. Veio-me o pensamento, por que buscar as virtudes? Por que mortificar-me, se nada disso agrada a Deus? Quando contei isso à Madre Mestra, recebi esta resposta. Saiba a irmã que Deus a está destinando a uma grande santidade. É sinal de que Deus deseja ter a irmã no céu, bem perto de si. Que a irmã confie muito em nosso Senhor. Este pensamento terrível de ser rejeitada por Deus é um martírio que, na realidade, sofrem os condenados. Refugiava-me nas chagas de Cristo, repetia palavras de confiança, mas essas mesmas palavras se tornavam um martírio ainda maior para mim. Fui para junto do Santíssimo Sacramento e comecei a dizer a Jesus: Jesus, vós que dissestes ser mais fácil a uma mãe se esquecer do seu recém-nascido do que Deus da sua criatura, e ainda que ela se esquecesse, eu que sou Deus não a esquecerei. Ó Jesus, ouvis como se lamenta a minha alma. Dignai-vos escutar o doloroso gemido da vossa filha. Tenho confiança em vós, ó Deus, porque o céu e a terra passarão, mas a vossa palavra permanece pelos séculos. Contudo,
Nem por um momento encontrava alívio. Um dia, logo depois de acordar, quando me coloquei na presença de Deus, o desespero começou a tomar conta de mim. Eram as mais profundas trevas da alma. Lutei como pude até o meio-dia. À tarde, tomaram conta de mim temores verdadeiramente mortais, e as forças físicas começaram a abandonar-me. Depressa entrei na cela, coloquei-me de joelhos diante do crucifixo e comecei a pedir misericórdia. Contudo, Jesus não escutava as minhas súplicas, e ao sentir que as forças me abandonavam por completo, deixei-me cair no chão. O desespero tomou conta da minha alma. Estava sofrendo tormentos verdadeiramente infernais, que em nada se diferenciariam dos tormentos do inferno. Nesse estado permaneci 3/4 de hora. Queria ir falar com a mestra, não tinha forças. Desejava gritar, faltava-me a voz. Providencialmente, uma das irmãs entrou na cela. Quando me viu num estado tão estranho, logo avisou a mestra. A madre veio de imediato. Logo que entrou na cela, pronunciou estas palavras: Em nome da santa obediência, ordeno-te que te levantes. Imediatamente uma força misteriosa levantou-me do chão e coloquei-me em pé ao lado da querida mestra. Numa conversa cordial, explicava-me que se tratava de uma prova de Deus. A irmã deve ter sempre uma grande confiança. Deus é sempre Pai, mesmo na provação. Voltei aos meus afazeres como se tivesse saído do túmulo, os sentidos impregnados daquilo que havia passado na minha alma. Durante as devoções da tarde, a minha alma começou a agonizar numa escuridão terrível. Sentia que estava sob o poder da justiça de Deus e que era objeto de sua cólera. Nesses momentos terríveis, disse a Deus: Jesus, vós que comparais no santo Jesus, que vos comparais no santo evangelho à mãe mais carinhosa, confio nas vossas palavras, porque vós sois a verdade e a vida. Jesus, eu confio em vós contra toda a esperança, apesar de todos os sentimentos que tenho dentro de mim e que se opõem à esperança. Fazei de mim o que quiserdes, que não me afastarei de vós, porque vós sois a fonte da minha vida. Como é terrível esse sofrimento da alma! Poderá compreendê-lo apenas aquele que viveu semelhantes tormentos. À noite, veio visitar-me a Mãe Santíssima com o menino Jesus nos braços. A alegria encheu minha alma e eu disse: Ó Maria, minha mãe, sabeis como estou sofrendo terrivelmente. E a mãe, ó Maria, minha mãe, sabeis como estou sofrendo terrivelmente? E a Mãe Santíssima me respondeu: Sei quanto estás sofrendo, mas não tenhas medo. Eu me compadeço de ti e sempre me compadecerei. Sorriu carinhosamente e desapareceu. Imediatamente voltou em minha alma a força e uma grande coragem. Contudo, isso durou apenas um dia. O inferno parecia estar conjurando contra mim. Um ódio terrível começou a invadir a minha alma. Um ódio a tudo que fosse santo e divino. Eu tinha a impressão de que esses tormentos da alma iriam acompanhar-me por toda a minha existência. Dirigi-me ao Santíssimo Sacramento e disse a Jesus: Jesus, esposo da minha alma, vede como a minha alma agoniza por vós. Como podeis esconder-vos assim diante de um coração que tanto vos ama? Perdoai-me, Jesus, faça-se em mim a vossa santa vontade. Sofrerei em silêncio como uma pomba, sem me queixar. Não permitirei que meu coração dê um só gemido de dolorosa queixa. Fim do noviciado. O sofrimento não diminui em nada. Fraqueza física dispensa de todos os exercícios espirituais, ou seja, mudança de oração por jaculatórias. Sexta-feira Santa. Jesus arrebata o meu coração para o próprio fogo do seu amor. Isso se deu durante a oração noturna. De repente envolveu-me a presença de Deus. Esqueci-me de tudo. Jesus deu-me a conhecer quanto sofreu por mim. Isso durou muito pouco. Uma terrível saudade, sede de amar a Deus. Primeiros votos. Um ardente desejo de aniquilar-me por Deus através do amor ativo e, no entanto, imperceptível até mesmo para as irmãs mais próximas.
Contudo, mesmo depois dos votos, a escuridão reinou no meu coração por quase 6 meses. Mas, uma vez, durante a oração, Jesus tomou conta de toda a minha alma. Dissipou-se a escuridão. Ouvi dentro de mim estas palavras: Tu és a minha alegria, tu és a delícia do meu coração. Desde aquele momento, senti no meu coração, ou seja, no meu interior, a Santíssima Trindade. De maneira sensível, sentia-me inundada pela luz divina. A partir de então, a minha alma passou a viver com Deus, como uma criança com o seu Pai amado. Em certo momento, Jesus me disse: Vai falar com a Madre Superiora e pede-lhe que te permita usar o cilício por 7 dias, e uma vez durante a noite te levantarás e virás à capela. Respondi que o faria, mas tinha certa dificuldade de dirigir-me à superiora. À tarde, Jesus perguntou-me: Até quando vais adiar? Resolvi contar isso à Madre Superiora logo que a encontrasse. No dia seguinte, antes do meio-dia, percebi que a Madre Superiora ia para o refeitório. E como este fica ao lado da cozinha e do quartinho da irmã Aloísa, pedi à Madre Superiora que me acompanhasse ao quartinho de irmã Heloísa e transmiti-lhe o desejo de Jesus. A isso respondeu-me a Madre: Não permito que a irmã use nenhum cilício, absolutamente nenhum. Se Nosso Senhor der à irmã as forças de um colosso, então permitirei essas mortificações. Pedi desculpas à Madre por ter tomado seu tempo e saí do quartinho. Então vi Nosso Senhor, que estava parado à porta da cozinha, e disse a ele: Mandaste que eu fosse pedir licença para estas mortificações, e a Madre Superiora não as quer permitir. Então Jesus me disse: Estive aqui durante essa conversa com a Superiora, sei de tudo, e não estou exigindo as tuas mortificações, mas a obediência. Através disso, tu estás me dando uma grande glória e recebendo méritos para ti mesma. Quando uma das madres soube do meu convívio tão íntimo com Nosso Senhor, disse-me que eu estava me iludindo. Disse-me que Nosso Senhor se relaciona dessa maneira apenas com os santos, e não com almas pecadoras como a tua. Desde esse momento, como que deixei de acreditar em Jesus. Na conversa da manhã, disse a Jesus: Jesus, será que não sois uma ilusão? Jesus respondeu-me: O meu amor não engana ninguém. Em certo momento, estava refletindo sobre a Santíssima Trindade, sobre a essência de Deus. Queria a todo custo aprofundar e conhecer quem é esse Deus. De súbito, o meu espírito foi arrebatado como que para outro mundo. Vi uma claridade inacessível, e nela como que 3 fontes de luz, que não podia compreender. E dessa claridade saíam palavras como trovões que envolviam o céu e a terra. Não compreendendo nada daquilo, fiquei muito triste. Nesse momento, do mar de claridade inacessível, saiu o nosso amado Salvador em beleza inconcebível, com chagas brilhantes, e daquela claridade ouvia-se esta voz: Como Deus é na sua essência, ninguém compreenderá, nem a inteligência dos anjos, nem a humana. Jesus me disse: procura conhecer a Deus refletindo sobre seus atributos. Após um momento, Nosso Senhor fez o sinal da cruz com a mão e desapareceu. Em determinado momento, vi multidões de pessoas em nossa capela, em frente dela e na rua, porque não cabiam nela. A capela estava solenemente ornamentada. Junto ao altar havia um grande número de membros do clero, em seguida as nossas irmãs e também muitas de outras congregações. Todos aguardavam a pessoa que devia tomar o seu lugar no altar. De repente, ouvi uma voz que me dizia que era eu quem devia ocupar esse lugar no altar. Mas logo que saí de casa, isto é, do corredor, para atravessar o pátio e ir à capela, atendendo à voz que me chamava,
todas as pessoas começavam a atirar em mim o que podiam: lama, pedras, areia, vassouras, de modo que a princípio hesitei, não sabendo se deveria ir adiante. No entanto, aquela voz me chamava com mais força ainda, e apesar de tudo, comecei a andar corajosamente. Enquanto entrava na capela, as superioras e as irmãs e as educandas e até mesmo os meus pais começaram a atingir-me com o que tinham na mão, de maneira que, quer quisesse, quer não, tive que dirigir-me ao lugar que estava reservado para mim no altar. Logo que ocupei o lugar reservado, o mesmo povo, as educandas, as irmãs, as superioras e os meus pais começaram a estender suas mãos para mim e a pedir graças. Eu não estava zangada com eles por terem jogado contra mim todas aquelas coisas. Surpreendentemente, sentia de modo estranho um amor mais especial, justamente para com aquelas pessoas que me obrigaram a entrar mais depressa no lugar reservado. Naquele momento, a minha alma foi inundada por uma felicidade inconcebível, e ouvi estas palavras: Faz o que te aprouver. Distribui graças como quiseres, a quem quiseres e quando quiseres. Rapidamente a visão desapareceu. Uma vez ouvi essas palavras: Vai falar com a superiora e pede que te permita fazer diariamente 1 hora de adoração, durante 9 dias. Nessa adoração, procura unir a tua oração à de minha mãe. Reza de coração em união com Maria, e também procura durante esse tempo fazer a via sacra. Recebi a permissão não para 1 hora inteira, mas apenas para o quanto me permitisse o tempo após as minhas obrigações. Eu devia fazer essa novena na intenção da nossa pátria. No 7º dia da novena, vi a Mãe de Deus entre o céu e a terra, vestida de branco, rezando com os braços cruzados sobre o peito, olhando para o céu. E de seu coração saíam raios de fogo. Uns se dirigiam para o céu, enquanto outros cobriam a nossa terra. Quando falei dessas várias coisas ao confessor, respondeu-me que isso podia provir realmente de Deus, mas podia ser também uma ilusão. E como era continuamente transferida, não tinha um confessor permanente. Além disso, sentia grande dificuldade para contar tais coisas. Rezava fervorosamente para que Deus me desse esta grande graça, isto é, um diretor espiritual. Mas alcancei essa graça só depois dos votos perpétuos, quando cheguei a Vilno. É o padre Sopoco. Concedeu-me Deus conhecê-lo primeiro interiormente, antes de eu chegar a Vilno. Oh, se desde o início tivesse tido um diretor espiritual, não teria desperdiçado tantas graças divinas. Um confessor pode ajudar muito a alma, mas pode também estragar muita coisa. Oh, quantos confessores devem dar atenção à ação da graça de Deus nas almas de seus penitentes. Isso é muito importante. Pelas graças concedidas à alma, pode-se conhecer o grau de sua intimidade com Deus. Em determinado momento, fui chamada para o julgamento divino. Achei-me diante do Senhor face a face. Jesus estava com a aparência que tinha na paixão. Após o momento, desapareceram as chagas e ficaram apenas 5, nas mãos, nos pés e no lado. Imediatamente vi todo o estado de minha alma, da forma como Deus a vê. Vi claramente tudo que não agradava a Deus. Não sabia que é preciso prestar contas ao Senhor, mesmo de faltas tão pequenas. Que momento! Quem poderá descrevê-lo? Encontrar-se diante do 3 vezes Santo. Jesus perguntou-me: Quem és? Respondi: Sou vossa serva, Senhor. És culpada de um dia de fogo no purgatório. Queria jogar-me imediatamente nas chamas de fogo do purgatório. Mas Jesus deteve-me e disse: O que preferes? Sofrer agora por um dia ou por pouco tempo na terra? Respondi: Jesus, quero sofrer no purgatório e quero sofrer na terra os maiores tormentos, ainda que seja até o fim do mundo. Será suficiente somente
será suficiente uma só coisa. Tu descerás à terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a minha vontade e os meus desejos. E um fiel servo meu te ajudará a cumpri-los. Agora, reclina a tua cabeça sobre meu peito, sobre o meu coração, e tira dele força e vigor para todos os sofrimentos, porque em nenhum lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo. Deves saber que muito, muito terás que sofrer, mas não te assustes com isso. Eu estou contigo. Pouco tempo depois, o meu estado de saúde piorou. Os sofrimentos físicos eram uma escola de paciência para mim. Só Jesus sabe quantos esforços de vontade tive que fazer para cumprir as minhas obrigações. Jesus, querendo purificar uma alma, utiliza os instrumentos que quer. A minha alma sentia um total abandono por parte das criaturas. Às vezes, a minha intenção mais pura era mal interpretada pelas irmãs. Esse sofrimento era muito doloroso, mas Deus o estava permitindo, sendo preciso aceitá-lo, porque através dele nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Uma coisa, porém, não podia compreender por muito tempo, isto é, que Jesus mandasse que eu falasse de tudo às superiores, e estas não acreditavam nas minhas palavras, mas demonstravam que tinham pena de mim, como se eu estivesse iludida ou vítima da minha imaginação. Por esse motivo, temendo estar iludida, resolvi evitar interiormente a Deus, receando as ilusões. Contudo, a graça de Deus perseguia-me a cada passo, e quando menos esperava, Deus falava comigo. Certo dia, Jesus me disse que havia de punir uma cidade, que é a mais bela da nossa pátria. Este castigo deveria ser o mesmo que Deus enviou contra Sodoma e Gomorra. Vi a grande ira de Deus e um estremecimento atravessou meu coração. Eu rezava em silêncio. Depois de um momento, Jesus me disse: Minha filha, une-te estreitamente a mim durante o sacrifício e oferece ao Pai Celestial o meu sangue e as minhas chagas em expiação pelos pecados dessa cidade. Repete isso sem cessar durante toda a Santa Missa. Faz isso durante 7 dias. No 7º dia, vi Jesus numa nuvem brilhante e comecei a pedir que Jesus olhasse para a nossa cidade e para todo o nosso país. E Jesus olhou benignamente. Quando percebi a benevolência de Jesus, comecei a suplicar-lhe a bênção. Então Jesus me disse: Por ti, abençoo todo o país. E fez um grande sinal da cruz com a mão sobre a nossa pátria. Vendo a bondade de Deus, uma grande alegria inundou a minha alma. Ano de 1929. Uma vez, durante a Santa Missa, senti a proximidade de Deus de uma maneira muito especial, apesar de me defender disso e me afastar de Deus. Fugia muitas vezes de Deus porque não queria ser vítima do espírito maligno, como muitas vezes me diziam que eu era. E esta incerteza durou muito tempo. Durante a Santa Missa, antes da Sagrada Comunhão, havia a renovação dos votos. Quando saímos dos genuflexórios e começamos a recitar a fórmula dos votos, Jesus colocou-se de repente ao meu lado, em vestes brancas, cingido por um cinto de ouro, e disse-me: Concedo-te o eterno amor, para que a tua pureza seja sem mácula, e como prova de que nunca sofrerás tentações de impureza. Jesus tirou o seu cinto de ouro e cingiu com ele a minha cintura. A partir desse momento, não sinto nenhum tipo de tentações contra a virtude, nem no coração, nem na mente. Compreendi mais tarde que essa tinha sido uma das maiores graças que a Santíssima Virgem Maria havia obtido para mim, porque lhe pedi essa graça durante muitos anos. Desde então, maior é a minha devoção para com a Mãe de Deus,
Foi ela quem me ensinou a amar a Deus interiormente e como em tudo cumprir a sua santa vontade. Sois alegria, ó Maria, porque por vós Deus desceu à terra e ao meu coração. Uma outra vez, vi um dos servos de Deus em perigo de pecado mortal, que deveria ocorrer dentro de momentos. Comecei a pedir a Deus que enviasse para mim todos os tormentos do inferno, todos os sofrimentos que quisesse, desde que assim livrasse e arrancasse esse sacerdote da ocasião de cometer o pecado. Jesus ouviu a minha prece e imediatamente senti sobre a minha cabeça a coroa de espinhos. Os espinhos dessa coroa perfuravam até meu cérebro. Isso durou 3 horas. E o servo de Deus ficou livre daquele pecado e Deus fortificou a sua alma com uma graça especial. Em determinado momento, no dia de Natal, comecei a sentir-me toda envolvida pela onipotente presença de Deus. E novamente evitei interiormente o encontro com o Senhor. Pedi permissão à Madre Superiora para ir a Josephinek, a fim de visitar as irmãs. A Madre Superiora deu-nos a permissão e logo após o almoço começamos a preparar-nos. As irmãs já me aguardavam no portão. Eu corri ainda à cela para pegar a capa. Quando voltava da cela e passava perto da pequena capela, vi na soleira Jesus, que me disse estas palavras: Vai, mas eu tomo o teu coração. E de repente senti que não tinha mais o coração no meu peito. Mas como as irmãs chamaram a minha atenção, porque não andava mais depressa, pois já se fazia tarde, imediatamente fui com elas. Contudo, uma grande angústia começou a atormentar-me. Uma estranha saudade apoderou-se da minha alma, mas ninguém sabia disso. Apenas Deus sabia do que tinha ocorrido na minha alma. Quando ficamos um pouco em Josephinek, eu disse às irmãs: Vamos voltar para casa. As irmãs pediram para descansar um pouco mais, mas o meu espírito não podia ficar em paz. Eu me justificava dizendo que devíamos voltar antes do anoitecer, e o caminho era bastante longo, e logo voltamos para casa. Quando a Madre Superiora nos encontrou no corredor, perguntou-me: As irmãs ainda não foram ou já voltaram? Respondi que já tínhamos voltado, porque não queria chegar tarde. Troquei de roupa e logo fui à pequena capela. Logo que entrei, Jesus me disse: Vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que voltaste. Não para estar em casa antes do anoitecer, mas porque te tirei o coração. Embora isso me custasse muito, fui falar com a Madre Superiora e disse sinceramente o motivo por que voltei cedo. E pedi perdão ao Senhor por tudo o que não lhe agradava. Nesse instante, Nosso Senhor inundou a minha alma com uma grande alegria. Compreendi que fora de Deus não existe contentamento em parte alguma. Em determinado momento, vi 2 irmãs que estavam prestes a entrar no inferno. Uma dor indizível oprimiu a minha alma e roguei a Deus por elas. E disse-me Jesus: Vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que essas 2 irmãs estão em ocasião de cometer um pecado grave. No dia seguinte, disse isso à Superiora. Uma delas já está em grande fervor e a outra em grande luta. Em determinado momento, Jesus me disse: Abandonarei esta casa, visto que há nela coisas que não me agradam. E a hóstia saiu do sacrário e pousou nas minhas mãos, e eu, com alegria, coloquei-a novamente no sacrário. Repetiu-se isso uma segunda vez, e eu fiz com ela a mesma coisa, mas isso se repetiu pela terceira vez. E então a hóstia transformou-se em Nosso Senhor vivo. E Jesus me disse: Não ficarei aqui por mais tempo. Na minha alma acendeu-se de repente um vivo amor para com Jesus. Disse-lhe: E eu não vos deixarei sair dessa casa, Jesus. E novamente Jesus desapareceu, e a hóstia pousou nas minhas mãos. Uma vez mais coloquei-a no cálice e fechei o sacrário, e Jesus ficou conosco. Procurei por 3 dias fazer uma adoração reparadora. Em determinado momento, Jesus me disse: Diz à Madre Geral:
que nesta casa está sendo cometida tal e tal coisa, que não me agrada e que muito me ofende. Não contei isso logo à madre, mas a inquietação que o Senhor enviou sobre mim não permitiu que eu demorasse sequer mais um momento, e imediatamente escrevi à madre geral, e a paz entrou em minha alma. Frequentemente eu sentia a paixão do Senhor no meu corpo, embora de forma imperceptível. Agradava-me com isso, porque Jesus assim o queria. Mas isso durou pouco tempo. Esses sofrimentos inflamavam a minha alma com o fogo do amor a Deus e às almas imortais. O amor suporta tudo. O amor vencerá a morte. O amor não teme nada.